Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo diário do aluno de Direito. Ontem eu tive aula de Direito Penal 2. Ontem foi dia 5/5 de 2020. Nós aprendemos ontem sobre conceito de pena. E aí quero compartilhar aqui o que eu pude aprender na aula de ontem. Primeiro ponto, o que seria pena, né? Qual o conceito de pena? Ela consiste na privação ou redução de bens jurídicos, mediante o devido processo legal. Então nós já sabemos que pena é a privação ou redução de bens jurídicos. Aqui acontece então uma mitigação dos bens jurídicos. Qual o objetivo da pena? Prevenir a prática do crime ou contravenção, com o princípio da legalidade. Aqui já nos mostra, já norteando para caminhar para os princípios da pena, tá certo? Então aqui nesse primeiro momento nós já vimos aí o princípio da legalidade. E aí ela tem alguns caráteres, né? Dentro do objetivo temos alguns caráteres. Vou listar 3 caráteres. O primeiro caráter seria prevenir a prática do crime e contravenção, com o princípio da legalidade. O segundo caráter será a preventiva para quem infringir a lei. Então, é uma maneira de eu prevenir para quem infringir a lei. E o terceiro caráter tem o sentido de reeducar a pessoa. Seria como corrigir e mostrar para ela o caminho certo a ser seguido numa sociedade. Então nós temos 3 caráteres como objetivo da pena. Qual a finalidade da pena? Temos algumas escolas aí para entender a finalidade da pena. A primeira escola seria a escola clássica. Nesse modelo aqui de finalidade da pena, escola clássica, nós vamos ver que aqui a ideia era prevenir os crimes, e nós usamos aqui no nosso CP, por exemplo, como a prevenção geral. Então, na escola clássica, que nós temos aqui também no nosso modelo do Código Penal, seria prevenir os crimes. Temos também a primeira escola, nós temos 7 escolas, tá? A segunda escola seria a escola positiva. Aqui seria a pena adequada a cada crime e indivíduo. E se catalogava o perfil do criminoso por sua aparência física. Olha só. Então, aconteciam muito na Europa, né? Essa pessoa estava na Europa e ela fazia uma catalogação do perfil do criminoso por sua aparência física. Isso ajudou muito depois, se ficou por muitos anos, esse modelo de uma escola positiva aqui para a finalidade da pena. Um comentário que eu quero deixar aqui, como observação apenas, como uma esticada, a professora ontem comentou algo muito interessante a esse respeito, sobre o perfil do criminoso por regiões, por exemplo. Então nós vemos aqui no Brasil o perfil do criminoso, as pessoas mais violentas, etc. Basta a gente olhar os nossos sistemas prisionais, onde nós vamos ver diversas pessoas lá que praticaram por ameaça ou violência ao bem jurídico da outra pessoa, tá certo? Usou de violência. Em outros países, talvez nós não vemos tanta questão de violência, né? Nós vemos aí outros tipos de crime. E quais são os outros tipos de crime? Seriam os crimes do colarinho branco, onde essas pessoas aí, a sociedade não vê ela como um grande malefício, e que, por sua vez, pode gerar um grande malefício. Então, quando a gente fala de corrupção financeira, então essas pessoas são pessoas extremamente técnicas, né? Elas não usam de violência, e elas são extremamente técnicas. Elas têm dentro da organização delas pessoas técnicas em cada área, que vai fazer com que tenha grandes roubos, né? Sem usar de violência. Então, essas pessoas podem ver o que vai mais doer nela. É pegar justamente o dinheiro, né? Então, necessariamente, talvez não seja a privação aí do seu bem jurídico, que é a liberdade, mas a tomada de dinheiro. Ela entrou nesse conceito, é um conceito legal de a gente começar a estudar e entender esses perfis de criminoso dentro do nosso país, dentro da América do Sul, na Europa, na Ásia. Esse tipo de perfis é muito interessante de se discutir. A professora conversou bastante, argumentou bastante sobre isso daí, tá bom? Escola humanista teve a importância para a formação do conceito da dignidade humana. Olha só, nós hoje na nossa Constituição Federal nós temos aí os direitos fundamentais. E a escola humanista teve uma grande importância na formação
do conceito de dignidade humana. Aqui se fala então de políticas públicas para a prevenção do crime, para se evitar o crime, tá? O pensamento interessante neste caso é a aplicação da pena, é de se pensar aqui como iremos devolver esse indivíduo para a sociedade. Então, nós temos uma escola humanista que eu penso em políticas públicas para prevenir a prática de crime, mas caso aconteça a aplicação da pena, caso aconteça o crime e a sua aplicação da pena, a minha preocupação também se dá em esse indivíduo de como ele vai voltar à sociedade, né? Já que uma vez que ele ficou lá recluso e o mundo avançou, e aí ele volta para a sociedade para trabalhar de quê? Ele vai viver de quê se ele ficou atrasado no tempo? Então eles pensam muito nisso. Escola moderna alemã. Olha só, essa escola ela tem uma prevenção negativa, ou seja, quando aplicar a pena, ela quer mostrar para a sociedade que se você fizer isso, acontece isso. Então tem uma pressão muito psicológica, tá? É uma pena aplicada e mostra para a sociedade, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Escola absolutista, quer retribuir o mal causado. Escola eclética, a pena é um castigo, mas também é uma prevenção social. Tem mistura de várias escolas aqui, tá? E temos também a teoria utilitarista. Divide a pena em dois pressupostos: a prevenção geral e a prevenção especial. Prevenção geral, o lado positivo dela é que irá demonstrar que a lei funciona, tá? Já o lado negativo irá demonstrar o caráter intimidatório dela. Pois se a lei funciona no lado positivo, isso quer dizer que ela não perdoa. Olha só. Já a prevenção especial, qual o lado positivo? Ela quer reestruturar a sociedade, ressocializando o indivíduo. E qual o lado negativo? Ela não consegue trazer o resultado que o lado positivo prega, tá bom? Que o lado positivo gostaria de trazer a pessoa ressocializada para a sociedade. No Brasil, nós temos aí 3 tipos de finalidade de pena: a retributiva, a preventiva e a reeducativa. Através de quais momentos acontecem essas finalidades de pena? Acontece em 3 momentos. Pena em abstrato. Aqui depende do tipo de delito, ao que a sociedade enxerga, qual os mais mais gravoso, que vai ficar mais tempo recluso, menos tempo recluso. Então temos de forma clara o tipo penal, o que acontece quando se pratica, né? Qual é a pena que temos quando se pratica. Então é uma pena abstrata. Nós sabemos que se matar alguém vai acontecer tal coisa, tá bom? Abstrato, não aconteceu. Pena em concreto. Aqui nós já estamos falando de realmente um fato concreto. Aconteceu. Aconteceu, então, uma pena em abstrato. Aconteceu. Então, diante das tratativas que temos de penas diante do delito, aí nós vamos ter que analisar. Nós vamos analisar aqui o fato concreto através do Código 59 do Código 59 do Código Penal, ou seja, do artigo 59 do Código Penal. Ou seja, observar a circunstância do crime, observar a conduta social, os motivos que gerou essa conduta e muito mais. Isso acontece muito aí, que a gente pode ficar vendo, tem muito claro para nós, no concurso de pessoas, onde todos estão concorrendo para o mesmo crime, então todos foram praticar o mesmo crime, todos concorrem para o mesmo crime, mas há penas diferentes para todas essas pessoas. Por que isso? Porque na hora que aplicou o artigo 59 do Código Penal, vai se visualizar a culpabilidade de cada indivíduo dentro do fato concreto. E isso vai diferenciar as penas. Então a pena é pelo delito e pelo indivíduo, tá bom? Momento de execução de pena. C. Momento de execução de pena. Aqui será visto o comportamento do indivíduo dentro do cárcere, por exemplo. Se ele merece receber benefício ou não. Então nós temos aí que a pena no Brasil não é só quando o juiz bate o martelo, você vai ficar 20 anos recluso. Não. A pena depois ele vai ter a execução de 20 anos. E nesse momento ainda está sendo analisado, né? E aí, de acordo com o comportamento dele, pode ter redução, pode ter um outro regime para esse cárcere e assim sucessivamente, tá bom?
E aí, nós caímos no modelos de justiça. Nós temos aí 4 modelos de justiça: a restaurativa, a reparatória, a negociada e a retributiva. Então, quando nós falamos restaurativa, reparatória, negociada e retributiva, são modelos de justiça. Na restaurativa, aproxima todas as pessoas que estão envolvidas, todos os personagens, réu, vítima, sociedade, para se discutir o que aconteceu. Isso não temos aqui. Reparatória seria uma conciliação. Temos no Brasil, através da Lei 9.099 de 95, em especial aos artigos 76 e 89, tá? Então nós vamos aí juntar as pessoas e fazer uma conciliação desse dano. A negociada, eu quero uma reparação rápida, tem o plea bargain, algumas coisas aí nesse sentido, mas qual é o objetivo aqui? A reparação rápida, por isso é o modelo de justiça negociada. E a retributiva? Regra do nosso sistema prisional, é o que nós aplicamos de fato. Ela retribui o mal causado com penas e multa, tá bom? E quais são os princípios das penas? São os princípios que nós temos que estudar mais. Talvez eu faça alguns vídeos sobre cada princípio aqui. Vou listar 7 princípios da pena. 1. Princípio da legalidade. 2. Princípio da personalidade. 3. Princípio da individualização da pena. Nós vimos isso lá no concurso de pessoas, artigo 59. 5. Inevitabilidade da pena. 6. Dignidade da pessoa humana. 7. Proibição do bis idem. Ou seja, não pode aplicar duas penas para a mesma pessoa, tá? Então assim, essa foi a aula de ontem. Espero ter compartilhado com vocês o que eu pude absorver e ajudar vocês também. Obrigado e até mais.